Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 22 de setembro de 2025. Por que você não é tão egoísta quanto pensa? Parte 2. Sempre que viajo de avião, uma frase me chama a atenção nas recomendações de segurança antes do voo. Em algum ponto entre bem-vindos a bordo e desejamos a todos uma boa viagem, vem o lembrete: coloque primeiro a sua máscara de oxigênio, antes de ajudar os demais. Ou seja, essencialmente, essa é uma instrução oficial para sermos egoístas. E é um sábio conselho. Afinal, se houver uma emergência quando estivermos voando a 10.000 metros de altitude, em velocidade de 890 km por hora, e a cabine se despressurizar, não poderemos ajudar os outros se não tivermos oxigênio para respirar. Por outro lado, em um mundo que parece cada vez mais recompensar o narcisismo, pode haver o risco de que a mesma frase encontre ressonância em uma filosofia de vida um tanto problemática, a ideia de que devemos sempre nos colocar em primeiro lugar. E que a noção de egoísmo se sobrepõe ao altruísmo. O psicólogo holandês Geert Hofstede, 1928-2020, definiu o individualismo como a extensão a qual as pessoas se sentem independentes, ao contrário de serem interdependentes como membros de um todo maior. Em muitas partes do mundo, especialmente no Ocidente, o individualismo não é apenas endêmico, mas cada vez mais uma tendência. A questão é saber se ele é bom ou ruim. Elementos de psicologia, economia e biologia, sem falar nas ideias sobre os genes egoístas e no neodarwinismo, normalizaram a premissa de que a competição significa que os seres humanos são intrinsecamente cruéis, implacáveis ou egoístas, segundo o professor de psicologia Steve Taylor, da Universidade Leeds Beckett, no Reino Unido. O livro de Taylor, Disconnected, Desconectado, estuda como certos comportamentos humanos podem causar problemas sociais. Claramente, todos nós podemos ser egoístas. Afinal, a principal atribuição do nosso cérebro, sem dúvida, é nos manter vivos. Mas Taylor destaca que existem novas pesquisas que traçam um quadro mais otimista. Elas questionam a noção um tanto sombria de que nós sempre priorizamos apenas a nós mesmos. Um exemplo é o efeito do espectador, surgido nos anos 1960. Trata-se da ideia generalizada de que as pessoas tipicamente evitam intervir em uma crise quando há mais gente por perto. Essa teoria surgiu após a indignação causada pelo assassinato, em Nova York, da garçonete Kitty Genovese, 1935-1964, 28. Ela teria sido estuprada e morta em frente a cerca de 40 testemunhas, sem contar com a ajuda de ninguém. Mas o detalhe final da história por trás do efeito do espectador parece ser duvidoso. Genovese, de fato, foi tragicamente abusada e assassinada, mas as investigações sugerem que os relatos de que havia 38 espectadores passivos eram incorretos. Um estudo de 2007, por exemplo, indicou que não havia evidência de que qualquer pessoa tivesse presenciado o assassinato de Genovese, simplesmente sem fazer nada a respeito. Os pesquisadores concluíram que a história era uma parábola moderna e contá-la serviu para limitar o escopo do inquérito ao socorro de emergência. Na Revista Espírita de outubro de 1861, Allan Kardec incluiu mensagem do Espírito Pascal intitulada Egoísmo e Orgulho, psicografada na Sociedade Espírita de Sens. Se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria necessário que vos esforçasseis para vos desembaraçardes dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis aos corações que sofrem. A rijeza mata os bons sentimentos. O Cristo não desanimava. Aquele que a ele se dirigisse, fosse quem fosse, não era repelido.
A mulher adúltera e o criminoso eram por ele socorridos. Ele jamais temia que sua própria reputação sofresse por isso. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais teria domínio, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, porque em toda parte sentir-se-ia deslocado. Então o mal desapareceria da face da terra, convencei-vos disto. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente, esforçai-vos por tomar o hábito de não mais notar os que vos olham com desdém, crede sempre que eles merecem vossa simpatia, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque a cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não há repouso na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que se dão as mãos, será sempre uma corrida em favor do mais hábil, uma luta de interesses, onde são calcadas aos pés as mais santas afeições, onde nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de setembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.